Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Nós estamos numa série de palavras baseadas sobre sermos parecidos com Jesus, o projeto eterno de Deus, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Vamos continuar ainda nessa pegada, com pensamentos bíblicos, para que nós possamos entender perfeitamente aquilo que Deus tem para nossas vidas. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Vamos ler novamente a parte A do versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Vamos juntos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Aí vou continuar lendo. Jesus, o autor e consumador da fé, Jesus, né? O qual, em troca da alegria, meu Deus, diga assim, em troca da alegria. Eu não vou falar nessa troca de alegria, mas em ocasião oportuna nós vamos ainda continuar aqui nesse tema, mas preste bem atenção, em troca da alegria. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça. Ó Deus, bendito seja o teu santo nome, Pai. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque nós estamos aqui por causa do teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela fala conosco diariamente. Bendito seja o teu santo nome, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Recebe a gratidão dos nossos corações, Senhor, porque a tão grande salvação nos alcançou. E nós estamos aqui por causa desta graça, desta superabundante graça sobre nossas vidas. Te agradecemos, Pai querido, pela tua palavra, que irá falar, como já tem falado conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Assentem-se, queridos, por gentileza. O propósito eterno de Deus. Tem uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Olhando para Jesus. Amados, essa palavra é uma palavra assim muito boa de se ministrar, muito profunda, e mais uma vez nós precisaríamos de um bom tempo para discorrermos sobre esse tema. Mas, quando se fala no propósito eterno de Deus, se nós olhássemos apenas para esse texto, já daria para nós entendermos melhor aquilo que Deus projetou para nós, como vivermos, né, nessa dimensão no qual nós temos ministrado desde o dia 1º de janeiro. Aqui, o autor aos Hebreus, ele diz de como viver intensamente no propósito eterno de Deus. Olhando para Jesus. Então, você já sabe, eu poderia até despedir vocês, despedir a congregação para a sua casa, e já estaríamos edificados com essa palavra. Olhando para Jesus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos
entrar nesse propósito eterno de Deus, de sermos parecidos com Ele. De sermos parecidos com Ele. E é interessante que no capítulo anterior, capítulo 11, nós vemos aqui o autor aos Hebreus, ele falando sobre os heróis da fé. Ele fala sobre tantos heróis, fala sobre Abraão, sobre Abel, Enoque, fala sobre seus filhos. Ele também fala sobre todos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. E ele continua falando sobre Moisés e muitos outros vultos. Você já conhece Hebreus 11. Há uma lista aqui de dezenas de heróis da fé. Mas o capítulo 12 diz para nós olharmos para qual desses heróis da fé? Para nenhum deles. Para nenhum deles. O autor diz para nós olharmos para Jesus. Para Jesus. É impressionante, porque aqui tem uma lista enorme de homens de Deus, de homens nos quais nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. Mas o autor aos Hebreus, ele diz para nós olharmos para Jesus, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso mestre, o nosso Senhor. Graças a Deus, queridos, por Jesus Cristo. Eu estou lendo um livro, esse livro, John Piper, A Paixão de Deus pela Sua Glória. Meu Deus do céu. Quantos já leram esse livro? Levante a mão aqui. Ninguém leu. Eu indico para você ler. Eu confesso aos irmãos que a minha visão de glória de Deus, de mundo, de ser humano, está sendo transformada. É impressionante o entendimento desse homem da glória de Deus. Olha o nome. A paixão de Deus por sua glória. A paixão de Deus por sua glória. E entendendo um pouco sobre a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, que na verdade está por todas as partes, e viver para a glória de Deus, eu confesso aos irmãos que seria uma das mensagens que estava guardadinha aqui, para que eu ministrasse sobre sermos parecidos com Jesus, porque Jesus viveu para a glória de Deus. Mas, irmãos, esse tema é tão amplo, tão maravilhoso, tão profundo, que não tem como. Vamos deixar para falarmos no ano de 2024. Eu acho que vocês já sabem até mais ou menos qual o tema que nós vamos, no ano de 2025, perdão. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Por que olhar apenas para Jesus? O autor diz aqui, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas aqui são os heróis da fé, são as testemunhas descritas no capítulo 11 de Hebreus. Deixemos todo o embaraço, todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Tem coisas que não são pecados, mas são embaraços. E nós precisamos ter cuidados para discernirmos o que é pecado, o que é embaraço. Tem coisas que são enviadas por Satanás para nos tirar da presença do Senhor, ou para tentar nos tirar da presença do Senhor. Mas, amados, nós precisamos entender o seguinte, que nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus, e por isso eu estou falando para as pessoas que já conhecem a Ele, para pessoas que conhecem a Ele, porque nessa questão de olhar, uma pessoa que não conhece a Jesus não consegue olhar para Jesus. Ela não tem visão espiritual nenhuma, ela está cega. Espiritualmente falando, ela está cega. Mas só pode olhar para Jesus quem já teve os seus olhos espirituais abertos, ou quem já recebeu uma visão de Deus. Então, aí eu pergunto, por que olhar apenas para Jesus? Por que olhar apenas para Jesus? Irmãos,
Nós temos a tendência de olharmos para a periferia, não é mesmo? Nós temos maior dificuldade, espiritualmente falando, de olharmos para o foco principal, para a nossa visão nítida, ou a visão nítida que deveria ser para todo cristão, que é Jesus. Nós temos muita facilidade em sermos periféricos, em olharmos para a esquerda, para a direita, e não para o autor e consumador da nossa fé. Mas, olhando com o versículo bíblico, Efésios 1:10, olha o que diz Efésios 1:10, respondendo essa pergunta: por que olhar apenas para Jesus? Aprove a Deus convergir em Cristo todas as coisas. Aprove a Deus convergir ou colocar Jesus como sendo principal, convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, tudo está focado em Cristo Jesus. Aprove a Deus, irmãos. Então, nós precisamos entender o seguinte: Jesus deve ser o meu alvo principal. Jesus deve ser a minha meta número 1. Meu objetivo de vida número 1. Porque Deus, Ele prioriza Jesus. Ele mesmo disse, quando Jesus estava entre nós: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem eu me agrado, a Ele ouvir. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O prazer de Deus está no seu Filho. O meu prazer precisa também estar em Jesus. Precisa estar no Senhor Jesus. Jesus deve ser o meu maior prazer. Então, queridos, vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus. Eu já citei esse livro, eu li um livro, o nome é Como Deixar as Preocupações e Começar a Viver. Esse livro me ensinou a ficar concentrado em uma coisa por cada vez. É possível você se concentrar, os seus pensamentos, em algo por muito tempo, sem desviar os seus pensamentos para nada. Então, nós temos que canalizar isso para Jesus. Nós precisamos nos concentrar em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Agora, o que é olhar apenas para Jesus? O que é olhar apenas para Jesus? É não distrair com as coisas fascinantes desse mundo. Tem muitas coisas que nos fascinam. Tem muitas coisas que tentam roubar a nossa atenção. E nós precisamos fazer, querido, algumas interrogações para nós mesmos. O que é que está tirando o meu olhar de Jesus? Tem alguma coisa na sua vida, na sua existência, que está tirando os seus olhos do Senhor Jesus? Nada pode nos distrair, queridos. Nada pode nos distrair. Não esqueça disso. Quando você perceber que os seus pensamentos estão vagando por outras coisas, estão sendo ocupados por outras coisas que não são mais importantes do que Jesus, volte o seu olhar para Jesus novamente. Volte o seu olhar para Jesus. Não fique com um sentimento de culpa, não fique se culpando, você é humano, mas comece a olhar para Jesus novamente. Olhe para Ele. Quando nós olhamos para Jesus, a nossa vida ela é transformada. A imagem dEle. Nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. É por isso que um dos objetivos número 1 de um filho de Deus é olhar para o autor e consumador da fé, Jesus. Não esqueça disso, não esqueça disso jamais. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Paulo escrevendo para os Gálatas, ele diz, Gálatas 3:1, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós? Quem vos fascinou a vós? Será que tem algo nos fascinando?
Ele continua, ante cujos olhos foi apresentado Jesus Cristo como crucificado. Nós precisamos olhar para Jesus. Quando digo olhar para Jesus, eu estou dizendo olharmos para a cruz, procurarmos contemplar o Jesus glorificado. Se você tem dificuldades em olhar para Jesus, eu vou dar uma receita simples, mais eficaz. Está aqui, ó, Bíblia. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Jesus mesmo disse, examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. Então as Escrituras testificam de Jesus. De Gênesis a Apocalipse. É cristocêntrico. A palavra de Deus é Cristo no centro. Você consegue ver Jesus nas genealogias até. É verdade, é verdade. Então vamos ler a palavra, vamos examinar a palavra, vamos estudar, vamos meditar, vamos gastar tempo meditando nessas verdades preciosas e eternas para a nossa vida. O salmista também diz, Salmo 131, 1, não me ocupo, Salmo 131, 1, não me ocupo, consegue aí, filha? Lembra-te, Senhor, não, 131, 1, acho que eu coloquei certo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, preste bem atenção, queridos, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, não me ocupo de assuntos grandes, nem maravilhosos demais para mim. Uma das coisas nesse livro de John Piper que eu estou lendo, que fui assim, impactado por ele, é que ele começa a fazer comparações das literaturas de hoje com as literaturas da Idade Média. Irmãos, é coisa impressionante. Eu já deixei de comprar livros, porque por diversas vezes eu começo a ler um livro, vejo muita superficialidade, sabia? Muita superficialidade. E John Piper, ele diz que nós precisamos resgatar literaturas, boas literaturas de 100 anos, 200 anos atrás, porque esses homens eles eram fervorosos, eles eram apaixonados pela glória de Deus, eles são profundos, dá gosto você ler algumas literaturas antigas. É claro que esses homens, eles tinham a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, eles eram apaixonados, eles gastavam 2, 3, 4 horas, João Calvino, por exemplo, todos os dias, das 4 da manhã até 8 horas, ele estava meditando, orando, falando com Deus, intercedendo em favor da cidade, intercedendo em favor dos seus amigos, dos seus familiares. Olha, queridos, nós precisamos estar em contato com a palavra de Deus. Os nossos olhos, eles precisam estar ligados com Jesus. Ligados com Jesus. As coisas desse mundo, as filosofias, né, as logias da vida, psicologia, filosofia, outras ciências, acabam nos afastando de Deus, acabam nos deixando distante do Senhor. Mas nós precisamos entender o seguinte: Jesus deve ser o meu maior amor, a minha maior alegria. Queridos, nada pode desviar o nosso olhar da simplicidade de Jesus. Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Jesus, ele é simples, ele é puro, ele é santo, ele é maravilhoso. Nós precisamos olhar para aquele que nos dá vida. Olhai para mim e vivei, como diz a palavra de Deus, convocando o seu povo para olhar para ele. Olhai para mim e vivei. E vivei. Quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos sentidos para a vida, paz no nosso interior, paz na sua alma. Aleluia, louvado seja Deus. Há uma necessidade de nossos dias muito grande de nós olharmos para o Senhor Jesus, uma necessidade no qual Paulo, ele exprime em Romanos capítulo 11, olha o que diz, Romanos 11, do 33 ao 36, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus,
Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Realmente Deus, Ele é apaixonado pela sua glória. Ele é apaixonado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, ó profundidade das riquezas. Esse texto aqui fala de Jesus. Fala de Jesus. É por isso que nós precisamos nos aprofundar em Jesus. Quando você aprende, quando você cria o hábito, preste bem atenção, quando você cria o hábito de olhar para Jesus na sua vida, você começa a se aprofundar nas riquezas de Deus, naquilo que Deus projetou para a sua vida. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Você quer sabedoria para a sua vida? Olhe para Jesus. Você quer crescer na graça e no conhecimento? Olhe para Jesus. Aleluia. Aí ele continua: quão insondáveis são os teus juízos, e inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu, 35, quem primeiro deu a ele para que ele seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Olhe para esse homem. Olhe para Jesus. Você foi criado por causa dele, para glorificar ele. Vamos criar o hábito de olhar para Jesus, amados. E quando você olhar para Jesus, você pode ter certeza de uma coisa: o seu olhar sempre será cheio de graça, cheio de misericórdia. Não tenha medo de Jesus, não tenha medo de Deus. Ele te ama. O maior prazer de Jesus é andar contigo. Alegra o coração do Pai quando vê você e a mim olhando para o seu Filho. Aleluia. Jesus, a profundidade das riquezas de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda, olhando para Jesus, nós precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos, não é mesmo? Abra bem os seus olhos, arregala os seus olhos, entendeu? E olhe para Jesus. É assim que nós precisamos aprender. Ninguém pode conhecer a Deus senão Jesus Cristo. Ninguém pode conhecer plenamente a Deus senão Jesus Cristo. E ninguém pode conhecer a Jesus plenamente se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que te ajuda. Não tente você por si mesmo tentar olhar para Jesus, pois é o Espírito de Deus, é Ele que te ajuda, é o Espírito Santo que te ajuda, é Ele que abre os seus olhos. Olha o que diz Colossenses 2, 3, começando no finalzinho do versículo 2, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Oh, igreja, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Fite os seus olhos nele. Olha que coisa impressionante. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Você não pode ver isso apenas para quando você for ao céu. Não. É para você, para a sua vida cristã. Nós que andamos com Jesus, nós crescemos dia após dia. Vocês que são neófitos, vocês que conheceram Jesus, assim, de 2 anos para cá, olha, daqui a 20 anos, vocês vão estar mais apaixonados pelo Senhor Jesus. Daqui a 30 anos, vocês vão estar mais apaixonados pelo Senhor Jesus. Daqui a 40 anos, vocês vão estar mais apaixonados pelo Senhor Jesus. Posso falar por mim, porque hoje eu amo mais a Jesus, porque eu sei que Ele me amou primeiro, do que eu amava Ele no início da minha jornada cristã, meus 18 para 19 anos, quando eu conheci. Como é bom conhecer a Jesus, e quanto mais eu conheço, mais eu tenho desejo de conhecê-lo. Meu Deus, olha o que diz Lucas 24, 45, então lhes abriu o entendimento, os olhos, para compreenderem as Escrituras, Lucas 24, 45,
Ou seja, é Deus abrindo os meus olhos. Se você tem dificuldade em olhar para Jesus, diga assim: Deus, eu quero olhar para Jesus. Amado Espírito Santo, eu quero olhar para Jesus. Abra os meus olhos para que eu veja a beleza do meu amado. Abre os meus olhos espirituais. Eu quero ver o Rei da Glória. Eu quero contemplar Jesus glorificado, exaltado, assentado à destra de Deus Pai. Um Jesus amoroso, um Jesus piedoso, misericordioso. Peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos espirituais. E Ele vai ouvir as suas orações. E você vai se deliciar em olhar para Jesus, em contemplar a face dEle. É claro que às vezes você vai se jogar no chão. Você vai ter desejo de que o chão se abra de vez em quando. E você seja engolido pela terra. Mas pastor, que bobagem é essa? É verdade, queridos. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem sensibilidade da sua pecaminosidade. Mas como é isso, pastor? É verdade mesmo. Eu estou falando isso aqui já faz anos, muitos anos. Isaías, o profeta Isaías, quando ele contemplou a Deus, o que foi que ele disse? Qual foi a iniciativa dele? Ai de mim que sou pecador e pereço no meio de um povo e moro no meio de um povo de impuros lábios. Amados, quanto mais você conhece a Deus, mais você descobre da sua glória, da sua graça, da sua misericórdia. Mas você vai entendendo de que você precisa dEle, de que você é carente dEle, que sem Ele você não consegue viver. Meu Deus, aleluia. Então peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos. Ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Ele nos ajuda, como diz a palavra, nas nossas fraquezas. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Primeiramente, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para abrir os nossos olhos espirituais. E depois de você começar a contemplar Jesus, você não pode tirar os seus olhos de Jesus. Meu Deus, quanto mais você conhece a Jesus, mais você quer andar com Ele. Quanto mais você é parecido com Jesus, mais desejo há no seu íntimo de ser parecido com Ele. Seus lábios começam a fazer declarações de amor ao Senhor Jesus. Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Redentor, Tu és o meu amigo, Tu me ama. Jesus, como é bom Te conhecer, como é bom andar contigo. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Como disse Paulo, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Diga assim: Jesus vive em mim. Diga bem forte: Jesus vive em mim. Não tire os seus olhos do Senhor Jesus, queridos. Ele vive em você, você é propriedade de Deus. Tu pertence a Ele, você pertence a Ele, aleluia. Mas às vezes nós desviamos os nossos olhares, a nossa atenção da pessoa do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo, Ele nos ajuda mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos nos convencer de que nós precisamos ter a necessidade de ter os olhos abertos, temos a necessidade de ter os olhos abertos para contemplar ao Senhor Jesus, para ver ao Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 1, 16 ou 19, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, sendo iluminado, preste bem atenção, sendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Olha, queridos, sendo iluminado os olhos
do vosso coração. Sabia que o teu coração tem olhos? Tem olhos espirituais. Esses olhos precisam serem iluminados. Mas o que é que ilumina os meus olhos, os olhos do meu coração? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai tirando todas as trevas das nossas vidas, todos os embaraços. Dia após dia nós vamos entrando na presença de Deus, olhando para Jesus. Olhar para nós? Não olhe para você. Não olhe para os seus defeitos. Não olhe para os seus defeitos. Sabe por quê? Se você olhar para você, você vai se tornar um ególatra. Você vai ficar falando só sobre você, só sobre as suas necessidades, só sobre os seus problemas, só sobre as suas tribulações, ou então só sobre as suas qualidades. Nós achamos que temos qualidades, na verdade não há bondade em nós, a bondade que em nós é dada pelo Espírito Santo. Não olhe para você, não olhe para você. Mas pastor, está faltando pão lá na minha casa. Olhe para Jesus. Ele cuida da sua vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, diz a palavra de Deus. Tira os olhos das circunstâncias da sua vida. Tira os olhos da sua sabedoria. Tira os olhos da sua profissão, do seu trabalho. Não coloque esperança naquilo que você tem, que você possui. Seja fervoroso de espírito, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque Ele é o seu socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o seu socorro bem presente no dia da angústia, porque se você olhar para o seu coração, ou você vai se enganar. A palavra de Deus diz para nós o seguinte: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ou seja, não há bem nenhum em você. Não se empolgue. Não se empolgue com a sua performance de crente, inclusive. Olhe para Jesus. Unicamente para Jesus. Porque se você ficar olhando para você, pelos resultados das suas orações, para o seu passado com Deus, você não vai crescer na graça e no conhecimento. O crescimento se dá dia após dia, paulatinamente, olhando para Jesus, até você ser transformado segundo a sua imagem. Aleluia. Não olhe para você. Se você é viciado em você mesmo, viciados em si mesmo, se você é um viciado em si mesmo, tire esse vício de você, da sua existência. Tire esse vício da sua existência, no nome do Senhor Jesus. Coloque os seus olhos naquele que pode te salvar. Olha o que diz Salmos 19:12. Quem há que possa discernir as próprias falhas, as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Olha a preocupação dos salmistas com as ocultas, com aquelas que ele não conseguia ver. E ele se enganava. Ele conhecia perfeitamente. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele sabia que havia falhas ocultas no seu interior, na sua vida, na sua existência, porque enganoso é o coração do homem. Não confie, não olhe para você, não confie em você, olhe para Jesus. Hoje, nessa noite, você está sendo desafiado a tirar os seus olhos das suas tribulações, dos seus problemas, das suas necessidades, e colocar, e fitar os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Aleluia. Outra coisa, tem gente que fica olhando para irmãos. Não olhe para os seus irmãos. Não olhe para os seus amigos. Porque quando nós olhamos para nossos irmãos, se você olha para mim, tu vai conseguir ver só as minhas falhas, só os meus defeitos. Não são poucos, são muitos. Sou pecador, como disse Paulo, o velho Paulo, que chegou a dizer: eu, o principal dos pecadores. Olha o entendimento desse homem,
da sua situação diante de Deus, da depravação que havia no seu coração. Velho Paulo, olhe para Jesus. É Ele que te salva, é Ele que te transforma, é Ele que perdoa os seus pecados. Não olhe para os seus irmãos. Se você anda 1 milha, 2 milhas com o seu irmão, você vai começar a descobrir as suas falhas, seus pontos negativos. Isso vai te entristecer. Isso vai causar tristeza no seu coração. Temos aqui algumas dezenas de pessoas. Não olhe para ninguém. Não olhe para o seu pai. Não olhe para a sua mãe. Eles são falhos. Eles são pecadores. Eles são salvos por graça. Não olhe para os seus antepassados. Como diz o autor aos Hebreus, olhando para Jesus. Olhe para Jesus. O grande desafio dessa noite é você olhar para Jesus. Não olhe para ninguém que está ao seu lado, porque cedo ou mais tarde esse alguém vai te decepcionar. Mas Jesus nunca te decepcionou. Jamais vai te Olhe para Jesus. Porque quando nós olhamos para nossos irmãos, nós queremos ser juiz, não é mesmo? Queremos fazer julgamento pelas suas atitudes, pelas suas ações. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós enchemos os nossos corações de compaixão, de graça, de misericórdia. Aí você consegue perdoar como Jesus perdoou. Porque Jesus é cheio de amor. Então olhe para Jesus. Se tem dificuldade em perdoar, olhe para Jesus. A abundância de perdão nele, quanto mais você olha para ele, mais parecido com ele você fica, mais capacidade de perdoar você encontra. Meu Deus, se você tem dificuldade em servir, olhe para Jesus, ande com Jesus. Quanto mais você olha para Jesus, mais desejo de servir aos seus irmãos, aos seus amigos, aos seus semelhantes, você vai ter no seu coração. É bom olhar para Jesus, porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, e Ele nos ama, Ele mostra para nós o quanto nós somos amados pelo Pai. Outra coisa, não olhe para o seu financeiro, no nome do Senhor Jesus. Mas pastor, como não, pastor? Não olhe para o seu financeiro. Não coloque confiança nas suas riquezas, nas suas propriedades. Como diz Paulo, se as vossas riquezas aumentarem, não coloque nela o vosso coração. Tem gente que tem uma facilidade em se desviar do Senhor, em se apostatar, se tornar um apóstata, por causa de dinheiro, por causa de um serviço público. Meu Deus, olhar para essas coisas é sinônimo de perdição. Tudo isso perece, os céus e a terra não vão existir mais, eles perecerão, diz a palavra de Deus, mas Jesus permanece para sempre. Então olhe para Jesus, não olhe para aquilo que você tem. Tem gente muito enganada, eu sei que o dinheiro engana muita gente. O dinheiro está enganando muitas pessoas, achando que o dinheiro pode te oferecer tudo, pode te proporcionar riquezas, luxos. Não caia nesse erro. O seu coração tem que estar ligado nele. Ame a Jesus acima de todas as coisas. Meu Deus, olha o que Paulo diz, Filipenses 3, do 7 ao 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo, eu estou lendo aqui na RC, tá, filha? Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor a Cristo. Eu acho que é isso. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Meu Deus do céu, meu Deus. Paulo era fariseu, poliglota, um homem que tinha de tudo para ser uma autoridade de reconhecimento a nível nacional. Tinha de tudo para ser rico, muito rico. Mas ele disse, olha,
tudo aquilo que me era oferecido, eu deixei para trás. Não tenho nada, eu aprendi a passar dificuldades na minha vida, passar por necessidades financeiras, aprendi a passar por perseguições. Olhe para Jesus, você vai ganhar. Olha o que diz a palavra de Deus, Hebreus 12, portanto, também nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. É isso aí, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pelo gozo ou pela alegria que estava proposto, suportou a cruz. Ei, há uma alegria para você. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. É tão bom ter esta alegria do Senhor, porque quando nós olhamos para Jesus, uma das primeiras coisas que acontece na sua vida é a alegria. Nunca vai lhe faltar alegria. Não tem um cântico antigo que fala: alegria do Senhor a nossa força é. Alegria do Senhor a nossa força é. Olhe para Jesus, você vai vencer. Em Cristo nós somos vencedores. Somos mais do que vencedores, mas é em Jesus. Não esqueça disso jamais. Não esqueça disso. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quanto mais você olha para Jesus, mais parecido com Ele você fica. Mais semelhante a Ele você se torna. Aí você começa a entender que o propósito eterno de Deus é maravilhoso. Viver a vida que Jesus projetou para você, não tem nada que se compara aqui nesse mundo. Isaías 45, 22. Olhai para mim, sereis salvos. Orai para mim, sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Aprenda a olhar para Jesus. Eu estou aprendendo, sou discípulo, sou aprendiz. O aprendizado é constante, é diariamente. Quanto mais você olha para Jesus, mais você se fortifica nele, mais você cresce na graça e no conhecimento de Jesus. Aleluia. Olhemos para Jesus, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Você está entendendo? Olhe para Jesus. Você tem dificuldade por causa dos problemas, pelos muitos problemas da sua vida? Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, estou com dificuldade em olhar para o meu Salvador. Eu estou com dificuldade em até ler Bíblia. Não pode. Não dá para admitir a ideia de um crente passar a semana toda sem ler Bíblia. Não faça isso, você está perdendo o melhor dessa terra. Você está perdendo o melhor dessa terra. Jesus é terra que mana leite e mel. Desfrute dele. Deguste Jesus na sua vida. Tenha paz na sua vida, no seu interior, na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom pertencer a Ti, Senhor Jesus. Como é bom Te conhecer, Jesus. O mundo passa. Tudo isso é passageiro. Eu quero que você faça uma oração nesse momento. Peça perdão ao Senhor por você não ter olhado para Jesus. Peça perdão, fala: Senhor, eu tenho me iludido com tantas coisas nesse mundo. O fascínio das riquezas tem tirado os meus olhares de Ti, Senhor. Mas a partir de hoje eu quero olhar para Ti. Me ajuda, Espírito Santo, a olhar para o meu Salvador. Eu quero viver intensamente, com profundidade, aquilo que foi projetado na eternidade para mim. A profundidade das riquezas
tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Aleluia. Jesus, nós queremos te conhecer. Obrigado por nos conhecer, Jesus, por ter nos alcançado. Mesmo se temos condições de te encontrar, tu tomaste a iniciativa e vieste a nós. Jesus, como nós somos gratos a ti, Senhor. Como somos gratos a ti. Por tanto amor, Senhor. Por tão profundo amor. Nós nos sentimos realizados em ti, Jesus.